Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021, está no ar. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu Noticiário da Tarde aqui na TV Evangelizar. E eu quero a sua companhia, neste programa de sexta-feira. Vamos juntos? Veja então os destaques do dia. O Banco Central trará novidades para o Pix a partir da próxima segunda-feira. Pix Troco e Pix Saque são novas alternativas aos usuários do sistema. Reforço para a defesa aérea do país. Primeiros caça F-39 Gripen, de fabricação sueca, são entregues ao Brasil. É o início de um processo também de reestruturação das Forças Armadas. O projeto da Universidade Estadual do Amazonas está pronto para encontrar e formar novos talentos em robótica e em outras áreas de tecnologia. E a expectativa de torcedores de Flamengo e Palmeiras. Amanhã tem jogo em Montevidéu. Amanhã é decisão de Libertadores. No programa de hoje também, a gente mostra o adeus da jogadora Formiga da seleção feminina de futebol. Fique com a gente que o Pauta Aberta desta sexta-feira está no ar. Um estudo aponta o Brasil como o principal líder mundial em produtividade agropecuária. O país está à frente de países, inclusive maiores, como China e Estados Unidos. Segundo pesquisa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil ocupa o primeiro lugar em produtividade agropecuária desde os anos 2000. O ranking leva em conta 187 países e aponta que a agropecuária brasileira aumentou 3,18% no ano e foi considerada a maior taxa entre os países selecionados, ficando à frente, inclusive, da China. Para o Ministério da Agricultura brasileiro, o crescimento acontece devido a reformas no sistema de financiamento, política de preços, cortes de subsídios, seguro rural e outras medidas que também impactaram na produtividade. E o Banco Central fará mais mudanças no regulamento do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos, para incluir as modalidades de saque e também de troco. As modalidades vão estar disponíveis a partir da próxima segunda-feira, dia 29 de novembro. Segundo o Banco Central, a oferta dos dois novos produtos aos usuários da ferramenta é opcional. Quem decide serão os estabelecimentos comerciais, as empresas proprietárias de redes de autoatendimento e as instituições financeiras. O Pix Saque vai permitir que os clientes de qualquer instituição participante do sistema realizem saque em um dos pontos que ofertar o serviço. No Pix Troco, a dinâmica será parecida. A diferença é que o saque em dinheiro poderá ser feito durante o pagamento de uma compra ao estabelecimento. O limite máximo das transações do Pix Saque e do Pix Troco será de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 à noite. Nosso assunto agora é saúde. O número de casos de dengue caiu este ano no país em comparação com o que foi registrado no ano passado, de acordo com o levantamento feito pelo Ministério da Saúde. Mas com a chegada das chuvas, aumenta a preocupação das autoridades sanitárias diante do risco de uma disparada de novos casos da doença no país. Todo ano, quando começam as chuvas, a Maria já sabe. Tem que tomar todos os cuidados para não deixar a água acumular no quintal de casa e assim não dar chance para o Aedes aegypti proliferar. O mosquito causa doenças graves, como a dengue, a zika e a chikungunya. Na época da chuva, a gente não pode deixar nada com a boca para cima, né? Sempre emborcado. Aí, na época da chuva, eu não tenho balde, eu não tenho tambor, eu não tenho nada disso para não acumular água. Os casos de dengue no país caíram 46,6% este ano em relação a 2020. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram registrados cerca de 495 mil casos prováveis da doença em 2021, contra mais de 971 mil no mesmo período do ano passado. As mortes pela doença também diminuíram. Foram 528 óbitos de janeiro a novembro de 2020, contra 212 este ano. É importante lembrar de tampar os tonéis e caixas d'água, manter as calhas sempre limpas, deixar garrafas e recipientes com a boca para baixo, limpar semanalmente para encher os pratos de vasos de plantas com areia, manter lixeiras bem tampadas, ralos limpos com aplicação de tela, além de manter lonas para materiais de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água.
Dicas muito importantes, hein? E a gente continua com os olhos na saúde pública do país e em mudanças que podem vir por aí, mudanças boas. O plenário do Senado aprovou esta semana o projeto de lei que amplia o alcance do teste do pezinho. O projeto modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir no rol do teste do pezinho doenças como distrofias musculares e outras enfermidades neuromusculares. Atualmente, a triagem neonatal oferecida pelo SUS é capaz de detectar 6 doenças. Com a versão ampliada, o teste poderá detectar até 53 doenças, inclusive enfermidades consideradas raras e que só podem ser descobertas depois de exames na rede particular de saúde. O texto segue agora para apreciação na Câmara dos Deputados. A gente deu destaque nesta semana aqui no Pauta Aberta para um projeto que corre no Senado que prevê um dia em homenagem a Santa Dulce. A ideia inicial era que se instituísse um novo feriado nacional. Isso está mudando. Hoje, nosso colega aqui do Evangelizar Informa, do programa Noticiário da Manhã, o Ricardo Vilches, ouviu o senador Ângelo Coronel, da Bahia, que falou sobre o assunto. Então quer dizer que o senhor decidiu agora não mais criar o feriado? Me explica exatamente o que está acontecendo agora, senador. Não, na verdade, houve uma questão de datas. 13 de outubro, que era o dia de nascimento, teve o dia da canonização, ou o dia que se comemora já aqui na Bahia, é o dia de Irmã Dulce. Quando eu apresentei o projeto criando um novo feriado nacional, houve uma certa polêmica da nossa casa, no caso o Senado, achando que já teríamos feriado demais. Aí o próprio relator e os membros da comissão acharam por bem me convenceram, ao invés de fazermos um projeto de um novo feriado, um projeto para homenagear a Irmã Dulce. E foi assim instituído pela Comissão de Educação do Senado o Dia Nacional de Homenagem à Irmã Dulce, que será o dia 13 de agosto, que já é comemorado aqui na Bahia. Então deixou de ser um feriado nacional, porque houve uma pressão econômica, muitas instituições financeiras e comerciais achando que era mais um feriado, que ia parar o Brasil. Então, você sabe, uma andorinha só não faz verão. Eu, na verdade, era a favor e sou a favor de um feriado nacional. Mas como é um colegiado, nós temos que nos render à maioria do colegiado. Mas na prática não muda nada, não vai ser um feriado daqueles que fecha comércio, quem trabalha ganha 100% de hora extra, não é nada disso, né? Não, isso não vai existir. Não vai existir, não vai ter negócio de fechamento de comércio, nem pagamento dobrado, nem hora extra dobrada. Vai ser um dia de homenagem sem precisar fechar o comércio. E essa solução dada na avaliação do senhor que é autor da proposta, ficou bom? Ficou legal? Ficou bom, porque o importante é homenagearmos a nossa primeira santa brasileira e, graças a Deus, também baiana, que foi uma figura que prestou muitos serviços sociais aqui na Bahia e no Nordeste como um todo. É uma figura, Ricardo e meus caros telespectadores, de quem viveu e quem conheceu, uma figura ímpar que conviveu aqui no meio dos baianos. E é merecido fazermos essa homenagem. Além da canonização que já teve pelo Papa na Itália o ano passado, nada como também os próprios brasileiros fazer a sua homenagem direta ao anjo bom da Bahia, a nossa Santa Dulce dos pobres. É isso aí, homenagem muito justa, né? A Irmã Dulce, a Santa Dulce da Bahia. E lá no norte do Brasil, a Universidade Estadual do Amazonas quer compartilhar conhecimentos em robótica, linguagem de programação e engenharia para alunos do ensino médio. Uma proposta inovadora e muito legal. Veja na reportagem. As ciências tecnológicas são uma das áreas que mais cresceram nos últimos anos em todo o mundo. A procura por profissionais qualificados no Amazonas é ainda maior por causa da Zona Franca de Manaus. A Universidade Estadual do Amazonas criou um projeto para captar e formar novos talentos. É a Academia STEM. O projeto Academia STEM, ele vem com um ecossistema tecnológico para revolucionar os cursos de engenharia. Então, no fim, nós trabalhamos muito duro para formar mais e melhores engenheiros para as demandas do Polo Industrial de Manaus, dos institutos de pesquisa e das demais empresas que trabalham com essa vertente aqui no estado. Esses são os laboratórios itinerantes. Fazem parte da academia e foram criados para capacitar alunos do ensino médio da rede pública. As carretas possuem equipamentos de última geração voltados para cursos em diversas áreas, como robótica e indústria 4.0. O
projeto começou em março de 2020 e tem duração de até 5 anos. A Secretaria Estadual de Educação e Desporto é uma das parceiras. Ela é responsável pela logística das escolas que vão receber as carretas a partir de 2022. A iniciativa é beneficiada pela Lei de Incentivo à Informática da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Enquanto isso, os alunos das engenharias da universidade aproveitam o espaço para o desenvolvimento de novas tecnologias e a prática daquilo que é aprendido em sala de aula. A gente tem aula teórica e geralmente as pessoas de engenharia elas só vão ter aula prática lá no estágio. A gente aqui já tem a oportunidade de ter uma prática durante a graduação, não estando no estágio. Então isso é um diferencial, que a gente consegue ter contato com essas máquinas e desenvolver tudo que a gente aprende na aula teórica. A previsão para que as escolas recebam os laboratórios é março do ano que vem. Ele busca trazer essa discussão acerca do digital, do empreendedorismo, das empresas, das indústrias, profissionais do mercado e trazer essa experiência para os nossos estudantes da ESH e mostrar para eles como essas ações são desenvolvidas no mundo. Veja a seguir o alerta no mundo diante de nova variante da Covid identificada na África. No Brasil, a Anvisa quer restrições nos aeroportos. Na Europa, alguns países já suspenderam voos vindos do sul da África. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Pauta aberta de volta e a gente começa esse segundo bloco falando da nova variante de Covid-19 identificada na África. A Anvisa publicou nesta sexta-feira uma nota técnica que recomenda ao governo brasileiro que adote medidas de restrição a voos e a passageiros vindos de uma parte da África, onde já há a confirmação de casos da nova variante. Botsuana, África do Sul, Eswatini, que é a antiga Suazilândia, Lesoto, Namíbia e Zimbábue são os países africanos citados na nota da Anvisa. Na Europa, já há também a recomendação para a restrição de voos vindos desses países do sul da África. Em alguns países europeus, voos já estão suspensos. A Comissão Europeia vai propor a suspensão dos voos procedentes do sul da África após a detecção de uma nova variante do coronavírus. Países como Itália e Alemanha proibiram ou planejam proibir a chegada de viajantes da África do Sul. No Reino Unido, o governo vai banir os voos provenientes de 6 países africanos a partir deste sábado. A medida afeta a África do Sul, Namíbia, Lesoto, Zimbábue, Botsuana e Eswatini, antiga Suazilândia. As primeiras indicações que temos dessa variante é que pode ser mais transmissível do que a Delta. As vacinas que temos atualmente podem ser menos eficazes contra esta mutação. Ainda nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde de Israel anunciou a detecção de um caso da nova variante de Covid-19 descoberta na África do Sul. O governo do Estado judeu disse que a mutação foi encontrada em uma pessoa que entrou no país vinda de Malawi e admitiu a possibilidade de mais 2 casos. A variante foi identificada como B11529. E as consequências entre os estudantes depois de 1 ano e 8 meses de pandemia no Brasil, bem antes dessa variante sul-africana, que acabamos de mostrar. Quantos milhões de estudantes ficaram em casa, hein? O jeito foi se acostumar com as aulas online. Mas será que elas aconteceram? Será que as metas foram atingidas? Os tribunais de contas dos estados fizeram um levantamento junto às escolas públicas pelo país. Veja só. Escolas públicas do Brasil inteiro responderam a questionamentos feitos pelos tribunais de contas dos estados. Queriam saber, em números, como foi a participação de alunos nas aulas que não aconteciam na forma presencial por causa da pandemia. Essa pesquisa foi feita durante o mês de abril inteiro, no auge de contaminações e mortes no Brasil neste ano. Os tribunais de contas têm a missão de fiscalizar as ações dos estados e, neste caso, queriam comprovar como estava o acesso de alunos às aulas remotas, pela internet. Na média geral, 90% dos alunos do 9º ano do ensino fundamental participaram das aulas remotas. Esse índice nacional foi maior entre os alunos do 5º ano.
93% acompanharam as aulas pela internet. O levantamento mostra a desigualdade entre regiões também. O Nordeste teve índices inferiores à média nacional. Por lá, 88% dos alunos do 9º ano e 84% dos alunos do 5º ano tiveram acesso à internet. No Sul, esse índice chegou a 96% entre os do 9º ano e 93% entre os alunos do 5º ano. A meta dos governos era manter índices acima de 80%. Todos os estados informaram aos tribunais de contas que bateram essa meta. Importante agora, os alunos confirmarem que as metas foram atingidas pelo Brasil nas aulas presenciais com boas notas. E na prevenção contra essa pandemia, mais de 4 milhões de brasileiros tomaram a vacina da Janssen contra a Covid-19. A orientação para essas pessoas é que elas tomem a dose de reforço do mesmo fabricante. É uma recomendação do Ministério da Saúde que destaca: o intervalo entre as doses deve ser de 2 a 6 meses, para garantir mais eficácia na cobertura vacinal. Isso porque, de acordo com estudos científicos, a imunidade aumenta expressivamente após a aplicação da dose de reforço. São níveis de anticorpos que aumentam até 9 vezes depois de uma semana de aplicado o reforço e até 12 vezes passadas 4 semanas após a dose. Até o momento, 6 milhões e 600 mil doses de vacina da Janssen já chegaram ao Brasil. 3 milhões dessas doses foram doações do governo dos Estados Unidos. As demais foram adquiridas pelo governo brasileiro em contrato com a farmacêutica Janssen. 2 milhões e 800 mil novas doses da vacina devem chegar ao Brasil em dezembro. E chegou reforço também para garantir mais segurança no espaço aéreo brasileiro. Veja só. Os primeiros 4 caças F-39 Gripen de fabricação sueca já foram entregues à Força Aérea Brasileira. A meta é reestruturar as Forças Armadas e o reforço que chega à frota da FAB é um passo importante nessa reestruturação. Com os novos aviões militares, que devem totalizar 36, de acordo com o contrato assinado pelo governo brasileiro com a fabricante sueca, o Brasil amplia seus instrumentos de defesa aérea com uma estrutura de aeronaves também muito mais moderna, que permitirá a realização de mais operações de defesa, combate ao tráfico internacional, entre outras importantes manobras militares. Olha só, gente, por enquanto, 4 caças Gripen foram entregues ao governo brasileiro. O contrato prevê aí que a Força Aérea Brasileira ganhe o reforço de 36 novas aeronaves que, claro, vão garantir mais seguranças aos céus do país, trazer mais tecnologia, e também mais possibilidade de ações, de operações por todo o espaço aéreo no território brasileiro. E dos céus do país, com segurança reforçada agora, vamos para o campo. Estamos em tempos de colheita da lixia. Você já ouviu falar dessa fruta? No norte e noroeste do Paraná, os pés estão carregados e as expectativas são otimistas entre os produtores. É chegado o tempo de colheita da lixia. Originária da China, a fruta é considerada exótica no Brasil. Na propriedade da família Suzuki, na zona rural de Maringá, região noroeste do Paraná, a produção é toda orgânica, sem qualquer uso de agrotóxico. Os 60 pés de lixieira foram plantados há 20 anos. O período de colheita da fruta é curto, dura em média 3 meses, vai de novembro a janeiro. Neste ano, o auge da colheita na plantação de seu Robertson será na primeira quinzena de dezembro. Em 2020, a colheita rendeu apenas 400 quilos. Já em 2021, a expectativa é colher cerca de 3 toneladas da fruta. Só colhi umas 2 caixas até agora, Agora vamos começar, que vai até perto do Natal a colheita. Nós comercializamos na feira do produtor, É onde que nós comercializamos mais mesmo. Dá um bom dinheiro agora no final do ano, é uma época que a gente gasta mais, sempre ajuda. Dados do Censo Agropecuário realizado em 2017 pelo IBGE mostram que o Brasil possui 780 hectares da planta. São Paulo e Minas Gerais são os maiores produtores da fruta. Em terceiro está o Paraná, responsável por 14% de toda a lixia produzida no país.
Atualmente, 40 municípios do estado fazem o cultivo. Ela tem um sistema radicular profundo, né? Ela precisa de solos, normalmente, que tem um bom perfil estrutural, então solos acima de 1,5 metro de profundidade. Uma cultura adaptada para o norte do Paraná. Ela gosta de um pouquinho de frio e gosta de um período que tenha bastante calor. Quando você faz o plantio, você vai demorar de 2 a 3 anos para ela formar. A partir do 8º ano, ela tem a explosão, onde ela começa a ter o pico maior de produção. Mas a partir do 3º, 4º ano, ela já começa a ter uma produção razoável. De acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural, em 2021 o Brasil produziu 1.260 toneladas da fruta. Mesmo assim, por ser uma planta de colheita bianual, ou seja, em um ano pode ser pequena e no outro pode ser muito boa, a produção só consegue atender o mercado interno. A lixia praticamente é mercado interno, apesar que há produção de orgânicos para exportação, né? São vários países que é atendido com orgânicos, já temos isso no Brasil, mas a lixia ainda é mercado interno e não atende mercado interno. Então ainda tem muito pouca gente explorando esse filão de mercado. Considerada a rainha das frutas, a lixia é consumida in natura. Sua polpa é branca, possui vitaminas do complexo B, além de ser rica em vitamina C e pouco calórica. É uma fruta refrescante com um sabor docinho e que pode ser encontrada em feiras e mercados. É bom que é um cultor que exige muito pouco trabalho, né? Então sempre produz ainda, né? Não tem ano que produz mais, tem ano que produz menos. Só que sempre dá uma colheitinha no final do ano, tem ajudado muito. É uma fruta deliciosa, em que agora está se mostrando aí um bom negócio para o produtor, para aquele que investe, para o homem do campo. Vamos falar de futebol agora, gente? Olha, expectativa, hein, para torcedores de Flamengo e Palmeiras, eu sei, tá difícil segurar a ansiedade. Amanhã tem super decisão da Libertadores em Montevidéu e por lá uma legião de torcedores chega a todo momento. Se no futebol masculino vivemos expectativas, o clima no futebol feminino é de despedida. A jogadora Formiga ontem vestiu pela última vez a camisa da seleção. A noite desta quinta-feira foi de fortes emoções para a volante Formiga da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. O jogo entre Brasil e Índia pelo Torneio Internacional de Manaus terminou com a vitória da Seleção Tupiniquim por 6-1 e marcou a despedida de uma das grandes lendas do futebol feminino e mundial da Seleção Brasileira. Aos 43 anos, Formiga se despede da seleção, sendo a atleta entre homens e mulheres que mais vezes vestiu a camisa da seleção, com 234 jogos disputados, tendo como grandes conquistas o tricampeonato do Pan-Americano e da Copa América e 2 medalhas de prata nas Olimpíadas de 2004 e 2008. Ao todo, são 151 vitórias, 35 empates, 47 derrotas e 37 gols marcados. A última dança da camisa 8, com o manto canarinho, foi marcado por homenagens de várias personalidades do esporte, como o Rei Pelé, a Rainha Marta, além de Megan Rapinoe, da Seleção dos Estados Unidos de futebol e melhor jogadora do mundo em 2019. Mas se o norte do país marcou a despedida de Formiga da Seleção Brasileira, o sul da América vive expectativa para a grande final da Libertadores. Amanhã às 5 horas da tarde, horário de Brasília, Palmeiras e Flamengo fazem a grande final da Libertadores da América de 2021, no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. Fora de campo, os torcedores do Palestra e do Mengão já estão chegando ao país vizinho para acompanhar a grande decisão. Enquanto isso, as delegações que já estão no Uruguai fazem os últimos preparativos antes da partida. Vale lembrar que o vencedor da Libertadores de 2021 vai entrar para uma lista seleta de tricampeões da América, se igualando a Santos, São Paulo e Grêmio, que são os times brasileiros que mais vezes ganharam a Libertadores. Vai ser jogão, né, de decisão lá no Estádio Centenário em Montevidéu. Olha, eu tô contando aqui, eu tenho uma lista de amigos que eu tenho certeza, flamenguistas e palmeirenses, não vão dormir essa noite na expectativa para esse jogão. E merece referência, também merece aplausos, né? Toda a história da jogadora Formiga que ontem se despediu com jogos oficiais da seleção brasileira. Com esses assuntos do esporte, a gente se despede. Para você que nos acompanha todos os dias, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Ótimo fim de sexta-feira, ótimo fim de semana. Eu te espero segunda-feira à tarde aqui no Pauta Aberta. A gente se vê.